Olá, meu nome é Tokie Saka e mentora do time Criatividade da Unesco SOST Transcriativa. Sou formada em arquitetura, atuo no campo do design estratégico multidisciplinar e sou apaixonada pela arte de contar histórias. Hoje sou diretora da área de design de produto da The Walt Disney Company do Brasil. O tema da minha palestra é Independência ou Sorte. No ano em que reconhecemos os 200 anos da independência brasileira, a Unesco SOST Transcriativa nasce com a missão de valorizar e fomentar a economia criativa no país do Borogodó. Mas qual a história por trás da independência? Qual a nossa ancestralidade, as raízes que carregamos desde o descobrimento do Brasil? Qual a nossa identidade construída desde a independência? Deus é mesmo brasileiro? O que o Borogodó tem a ver com isso? Para iniciar essa reflexão, vamos fazer uma breve retrospectiva na história do Brasil. A terra chamada Brasil foi reivindicada por Portugal em abril de 1500, com a chegada da frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral. A colonização foi efetivamente iniciada em 1534, quando Dom João III dividiu o território em 14 capitanias hereditárias. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre, então, Reino do Brasil e Portugal. Em 1807, com a invasão do exército francês em Portugal, a família real e o governo português fugiram para o Brasil, que era então a mais rica e desenvolvida das colônias portuguesas. Em janeiro de 1808, a frota portuguesa avistou Salvador. Em 8 de março do mesmo ano, ela desembarcou na cidade do Rio de Janeiro, impactando fortemente o cenário econômico, cultural e social da cidade e do país. Porém, em 1820, a Revolução Liberal eclodiu em Portugal e a família real foi forçada a retornar a Lisboa. Antes de deixar o Brasil, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil. A vontade das cortes portuguesas em repatriá-lo e de retornar o Brasil ao seu antigo estatuto colonial o levou a rebelar-se, e assim ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. A independência política trouxe a necessidade do Brasil escrever a sua própria história. Com isso, em 1839, houve a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que promoveu um concurso: Como escrever a história do Brasil. Nesse concurso, venceu a proposta do naturalista alemão Karl von Martius, e assim inaugurou-se o mito das 3 raças. A partir desse evento, a mestiçagem da alma brasileira começou a aparecer em tudo: jornais, romances e até em projetos de lei. Ao invés de propor apenas o protagonismo branco, a proposta vencedora reconhecia a resistência de negros e indígenas como contribuições ao espírito nacional. Sua contribuição gerou grande impacto em historiadores do século XIX e início do século XX, mas os críticos consideram essa concepção como um mito criado, e não a realidade da época, por diversos fatores, entre eles a idealização da miscigenação brasileira, minimizando a violência da dominação colonialista, o conceito de harmonia entre as 3 raças, quando de fato existia um desequilíbrio estrutural entre a elite branca e a população não branca, a política de conceito de raça enquanto fator definidor de cultura
e o conceito de raças homogêneas, quando essas são formadas por diversas etnias diferentes. Várias obras literárias reforçaram a ideia do mito de três raças: Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, o Guarani, de José de Alencar, o Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. O mito das três raças enxerga a mesclagem das culturas de forma simplória. Durante anos de colonização, os povos nativos indígenas e os africanos que vieram para constituir a mão de obra escrava foram obrigados e forçados a ocidentalizar os seus costumes, segundo a visão civilizatória portuguesa. O conhecimento científico, a religiosidade católica e o pensamento lógico foram impostos aos povos africanos e indígenas na tentativa de sobrepor a visão mística e ancestral das suas civilizações originárias. Portanto, a base da cultura brasileira é formada pelas tradições africana, indígena e portuguesa. Esse cruzamento é conhecido como sincretismo. O sincretismo nos define muito enquanto povo e nação, e também enquanto identidade. Nossa cultura é formada por sons, sabores, cheiros, palavras, movimentos. O sincretismo resgata os valores de todos os povos. O sincretismo está para além do que enxergamos no mundo visível. Ela orientou a nossa fé. Através da religiosidade e das múltiplas formas de adorar o divino, o país se unificou na adoração da terra sagrada. É um olhar para uma religiosidade mística, plural, um sincretismo que nos funda enquanto povo. O povo que faz carvalhada para festejar o divino, a procissão, a romaria que tem intimidade com os santos católicos e para os africanos deserdados passa a ser um ato de celebração do território. Podemos dizer também que, apesar do sincretismo representar uma salada cultural, nossa matriz é africana. A cultura africana sobreviveu no Brasil através da oralidade, das suas memórias e lembranças. Para bular a imposição do pensamento ocidental, os afro-brasileiros foram adaptando seus rituais ancestrais e sagrados. A experiência religiosa faz, sobretudo, uma imagem do território perdido, concretizado no terreiro, na roda, no círculo, na gira. Essa mesma roda aparece na capoeira, no jongo, no tambor de crioula, no samba. Essa mágica do círculo tem um papel fundamental. E o seu útero, o seu lugar de nascimento, é dentro da experiência religiosa, do resgate do divino. O sincretismo é a base da criação de religiões como a Umbanda, o Catimbó, a Jurema nordestina. E mulheres pretas como Tia Ciata foram as grandes disseminadoras da cultura africana. Hilária Batista de Almeida nasceu na Bahia em 1854. Aos 22 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde casou-se com João Batista da Silva e teve 14 filhos. Mãe de santa respeitada, Hilária foi confirmada como Ciata de Oxum no terreiro de João Alabá. A mais famosa das chamadas tias baianas teve um papel preponderante no cenário do surgimento do samba no Rio de Janeiro. Além de promover a cultura popular trazida da Bahia e ser uma respeitosa sacerdotisa, Tia Ciata era uma grande quituteira e uma das principais articuladoras da cultura negra nas nascentes favelas cariocas. A casa de Tia Ciata, na rua Visconde de Itaúna, 117, era a capital da pequena África. A polícia pelo telefone mandando avisar.
na casa de Tia Seata é que se reuniam, né, os grandes compositores, né? Quer dizer, Donga, que faz o primeiro samba, que é o Pelo Telefone, João da Baiana, o Pixinguinha, né? Essas pessoas todas ficavam sempre na casa de Tia Seata, que era uma casa que tinha batuque, roda de samba, boas comidas. Eu acho que o gênero que mais retrata, né, a questão social, a questão política, né, a luta, o sacrifício de cada um, talvez seja o samba, acredito que seja o samba, pelo fato dos sambistas serem pessoas de uma classe social mais pobre. Era proibido porque a gente ia para a penha, na hora que a gente ia com pandeiro, de violão, a polícia cercava, tomava o pandeiro. Mas a polícia, na época, não gostava muito dessas reuniões, porque o sambista era considerado malandro. E aí a polícia proibia o samba naquela época. Então muita gente disfarçava e dizia que não era samba que estava acontecendo naquela casa, que era macumba, que era terreiro, entendeu? Porque Tia Seata era também mãe de santo. Então eles camuflavam o samba, dizendo que o que estava acontecendo ali era uma reunião religiosa. Uma outra grande mulher preta que ajudou a transmitir a tradição africana na oralidade e na música foi Clementina de Jesus. Neta de escravizados, ela nasceu na cidade de Valência, na região cafeeira do estado do Rio de Janeiro, em 1901. Rainha Quelé, como ficou conhecida Clementina, criou as filhas sozinha e trabalhou como empregada doméstica até o começo da vida artística. Negra, idosa e pobre, Quelé foi exemplo de força e luta, em especial para as mulheres pretas. Lá vem, ele vem passeio, todo de branco, japonesinho. A Clementina, na verdade, ela não vem só com o samba. Ela é o elo porque ela grava ponto de macumba, ela grava canto de jongo e, ao mesmo tempo, ela grava samba também. Então a Clementina talvez seja a amostra de que há um complexo de saberes musicais africanos, né, que se auto-influenciam entre o samba, a curimba de macumba, né, o ponto de jongo, o toque de caboclo das umbandas e dos candomblés de caboclo. A Clementina vem com essa perspectiva. É coisa da ancestralidade, né? Que ela ouviu da mãe, que ouviu da mãe, da avó, da bisavó. Isso como estava ouvindo uma voz de séculos ali. A voz das senzalas, eu costumo dizer, a voz das senzalas. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou e disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Iererê, ierê, ierê, iererê, ierê, ierê. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Tem uma característica que me lembra muito uma frase do Kant, que aparentemente é um despautério, né, o filósofo alemão das luzes do século XVIII, quando ele dizia que a educação é um fenômeno que te dá raízes e asas. As raízes para saber de onde você vem e as asas para você voar para onde você quiser. Eu acho que o grande mistério do samba é que o samba continua tendo raízes e asas, né? O samba, visceralmente, ele vem dessa rítmica africana, né? A raiz está ali e o mergulho na raiz é necessário, mas não é uma raiz estática, porque ela faz a árvore crescer muito frondosa e ela dá asas, para que a partir dela o pássaro que está naquele galho mais alto voe para onde ele quiser. O samba é sincretismo. Assim como o samba, o Brasil é plural, é único, ela é popular e sagrado, ela é raiz e asas. E o borogodó? O borogodó é samba? Ela representa a identidade do Brasil? Ela é sincretismo? De acordo com o dicionário Michaelis, borogodó é um termo coloquial que significa atrativo físico, especial e irresistível, ou ainda manifestação delicada de amor, carinho.
É difícil encontrar a origem da palavra Borogodó, assim como seu significado, que não é único. Prova disso é o livro Em Busca do Borogodó Perdido, coletânea de crônicas do jornalista carioca Joaquim Ferreira dos Santos. A proposta dos textos era justamente trazer de volta palavras e expressões do vocabulário brasileiro. Em apenas 3 crônicas, a palavra Borogodó recebe ao menos 15 sugestões de significados diferentes. No fim das contas, é uma palavra usada em vários contextos. Por isso, a palavra Borogodó nos representa tanto. Ela carrega o nosso conceito de crença, de fé. O Borogodó é o sincretismo contemporâneo, nossa salada cultural. Na Unesco SOS Transcriativa, entendemos o Borogodó como forma de expressão genuinamente brasileira. O Borogodó é criatividade e espontaneidade. O Borogodó é arte, música, canto, dança e espiritualidade. O Borogodó não é uma visão científica estática sobre as coisas, e sim orgânica, mística, sagrada e transformadora. Nossa força como povo está na pluralidade e a valorização do conhecimento coletivo. O Borogodó da Unesco SOS Transcriativa enxerga o ser humano como uma pequena semente dentro da infinita e gigantesca paisagem universal, e o equilíbrio surge da vivência harmoniosa entre os seres, homens, plantas, animais e recursos minerais. Assim, queremos convidar você a trazer novos significados ao Borogodó, a cocriar, a enxergar o mundo por uma visão sustentável e colaborativa, focadas nas 8 frentes de atuação da Unesco SOST: educação, mulheres e empreendedorismo feminino, arte e herança cultural, meio ambiente, turismo de capital intelectual, povos originários, tecnologia e ciência e economia circular, unidos aos 8 Cs da metodologia de transformação criativa na Transcriativa: criatividade, conexão, comportamento, coragem, conversão, certificação, comunidade e cura. Gostaria de convidar a todos a criar o glossário Borogodó. Esse glossário servirá como um grande livro de conhecimento coletivo, que nos apoiará na criação de projetos colaborativos, na construção de um Brasil mais justo e sustentável. Vamos criar um círculo de troca sagrada e ser um agente transformador do Brasil? Muito Borogodó para você e para todos nós. Gratidão.